Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Eu vou entrevistar agora Gilberto Silva. Gilberto Silva foi vereador, deputado estadual, foi vice-prefeito do primeiro governo Washington Reis. Gilberto Silva também é professor, administrador de empresa. Gilberto Silva tem uma história muito bacana, vários anos de mandato. Gilberto, é um prazer muito grande ter nos recebido aqui em sua residência. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua vida, como é que você ingressou na vida política, seus mandatos, a sua história, sua trajetória, uma trajetória muito bonita aqui em Duque de Caxias, principalmente aqui no bairro Centenário, onde o prefeito essa semana fez o anúncio de importantes obras aqui no campo do Tricolor. Denis, meu amigo de juventude, por que não dizer de adolescência, de infância, É segundo ano primário, né? E do antigo primário, e amigo de adolescência, né, e de juventude. Muito bem, de uma forma breve, eu vou fazer uma breve retrospectiva, fizemos o nosso segundo grau, nos formamos lá no Colégio Casimiro de Abreu em técnico em contabilidade, profissão em que a gente atuou muito tempo, depois fizemos ciências contábeis, e aí, como contador, também atuamos no mercado por muito tempo, como contador de empresa, como auditor de empresas, e ao mesmo tempo em que lecionamos inclusive no Colégio Casimiro de Abreu, o colégio que eu estudei, e que depois via lecionar. Lecionamos no Estado, na Prefeitura, em outros colégios particulares. Muito bem, e aí, no final dos anos 70, início dos anos 80, o Brizola volta para o Brasil e é formado um PDT, um novo partido, porque ele perdeu a sigla PTB para Ivete Vargas, né? De uma forma pouco honesta, ele perdeu. E, naquele momento, eu estou falando isso, que eu tenho certeza que você me perguntaria isso, como é que eu entrei na vida pública, porque eu entrei na política, né? A gente já tinha uma militância, de certa forma, uma militância não política partidária, né, mas política de resistência ao regime de exceção da época, né, a ditadura militar. Então, a gente... Caxias era área de segurança nacional. Caxias era área de segurança nacional. Então, foi formado, o Brizola, foi formado um partido para acolher o Brizola, e, naquela oportunidade, mais precisamente, em 1981, o Giberlan foi convidado, e aí nos convidou, aí ajudamos a formar o PDT em Duque de Caxias, e a partir dali militamos juntos no PDT, e foi por aí. Então, deixa a bola com você para fazer as perguntas. Naquela ocasião, o Brizola voltava do exílio, perfeito, e via a primeira eleição de vereador. Aquela eleição não foi eleição de prefeito, que mesmo assim, naquela época ainda, o prefeito ainda era nomeado. Perfeito? Mesmo naquela eleição tua de vereador, primeira eleição de vereador, que foi em 1900... Foi quando aquela primeira eleição de vereador? 1982. 1982. E foi uma eleição onde marcou o fim do bipartidarismo, né? Tivemos 5 partidos na oportunidade, né? O PDT, PT, PTB, PDF, né? Enfim. E aí, naquela oportunidade, nós tivemos eleição para senador, para governador, para deputado federal, deputado estadual e para vereador. Foram 5 eleições, né? Não tivemos para prefeito, porque, no caso de Duque de Caxias, o prefeito tinha sido nomeado, que era Idéquio de Freitas Lima, né? Freitas Lima. Então, tinha sido nomeado pelo presidente da República e com ad referendum do governador. Muito bem. Então, naquela eleição... Ele foi o prefeito nomeado pelo sistema. Ele não foi eleito naquela eleição, ele não foi eleito, não. Foi indicado. Caxias continuava como área de segurança nacional ainda, ou não? Não, Caxias continuava como área... Embora ele fosse civil? Embora ele fosse paisano, embora ele fosse civil, ele estava sob as hostes, né, do militarismo.
né, que ele foi nomeado pelo João Figueiredo, né, presidente da República, e o Chagas Freitas, que era o governador do Estado, o mantinha, dava o seu ad referendo, né, que era o inverso. O governador do Estado concordava, mas concordava, não concordava também, era imposto, né, naquela época, o general Medeiros, que era chefe do SNI, que era o padrinho do IDEC, né? Então, o IDEC se manteve até 1985. Muito bem, naquela eleição, então, eu fui candidato a vereador, não posso deixar de contar aqui um fato diferente, né, da política, já naquela época diferente. Nós formávamos um grupo de 15 ou 16 candidatos, fazendo campanha juntos, né, com um deputado estadual, candidato a deputado estadual, chamado Zuberlan de Oliveira, né, que era o nosso guru, que já era vereador naquele momento, vereador da Câmara Municipal do Duque de Caxias, e esses 15 candidatos a vereador, na maioria pela primeira vez candidatos, então reuníamos todas as quartas-feiras numa sala perto do Shopping Center e aos finais de semana saíamos igual loucos nas praças da cidade, fazendo discurso, treinando, levando a mensagem de Leonel Brizola e tal, enfim. E durante a semana também, muitas das vezes, nos reuníamos, fazíamos palanques domiciliares em casa de família, levando a mensagem e tal, enfim, uma mensagem política. Tínhamos também algumas pessoas que não eram candidatas, mas acompanhavam esse grupo, como o professor Luiz Carlos Prazeres, Farias, né, do advogado, e, enfim. Desse grupo de 15 candidatos, o partido, aliás, naquela eleição, fez o Zuberlan, deputado, foi o deputado mais votado, porque o partido fez bastante deputados, e a deputada mais votada, o candidato mais votado, a candidatura maior, que teve mais votos, foi de uma deputada, Yara Vargas. Yara Vargas. Da família Vargas. Da família Vargas. E depois foi o Zuberlan. Então, o deputado mais votado foi o Zuberlan. E ela foi a deputada. A mais votada foi uma deputada, né? Então, o Zuberlan, dessa forma, né? Pichávamos as paredes, não gastamos nada, praticamente, em relação às campanhas milionárias que a gente vê, essa história de campanha milionária. A campanha antigamente era corpo a corpo, né? Corpo a corpo. Propostas e tal, discussões, enfim. Então, eu tive, na época, 4.503 votos, em 1982. Fui o segundo vereador mais votado. O primeiro foi Pedro Jacinto, com 4.600 votos, né? Eu tive 4.503. E dali para cá, e nas outras eleições, a gente conseguiu reeleição, mas no meio entre a primeira eleição e a segunda, né, teve um fato muito importante, que foi a saída de Duque de Caxias de área de segurança nacional. E, com isso, a eleição para prefeito, elegeu um novo prefeito, né? E aí o nosso deputado estadual, o Zuberlan, um jovem na época, de aproximadamente 37, 36, 37 anos, foi o nosso candidato e vitorioso. Ganhamos o partido. Isso já foi em 1985. 1985. Primeira eleição. Primeira eleição da era, vamos dizer assim, da era da redemocratização no município, né? Então, Caxias deixava, nesse momento, de ser área de segurança nacional. Pois é, que não tinha até motivo para ser área de segurança nacional, Petrobras, não havia porquê, né? Isso é o que alegavam, né? É uma forma né? Enfim, de se perpetuar e tal, por ser um município grande, enfim, perto da capital e tal, o município da Baixada, por ter uma importância política muito grande, então... mas aí o fato é que a partir daquele ano deixava de ter área de segurança nacional e elegia o seu prefeito. Foi o Zuberlan, que ganhou das forças políticas da época, Getúlio Gonçalves, Silvério do Espírito Santo, está vivo até hoje, né? Silvério do Espírito Santo, outra candidatura, não lembro. Enfim, eram as forças, esses candidatos formavam a força. Esses eram os candidatos, mas a aliança deles era muito grande. Era PMDB, PDS, eram vários partidos. Foi a maior aliança que eu já vi na história do Rio de Janeiro. Uma aliança muito grande e
continua aí, foram uma luta e venceram as eleições. Foi a luta do Tostão contra o Milhão, né? E aí o Tostão ganhou, o povo entendeu que deveria votar nas propostas e o povo foi feliz na eleição e foi feliz também, né, por ocasião do mandato. Foi o primeiro mandato, eu diria, hoje nós temos um mandato muito feliz do Washington, mas para a época, o mandato do Berlan foi um mandato muito avançado para a época, um mandato de proposta, o mandato foi antes da Constituição, então não tinha grana, né? E ele, na verdade, tinha propostas avançadas e executou-as, né? Por exemplo, plano de carreira do magistério, foi o primeiro plano de carreira no município, né? Sabendo da dificuldade de grana para pavimentar a cidade, ele pegou os locais mais sacrificados e fez drenagem do esgoto, né? Então, fez muitos quilômetros de drenagem de esgoto. Com isso, atacando a saúde, fazendo prevenção a doenças, né? Priorizando a saúde. Enfim, um trabalho muito sério, um mandato muito direcionado ao ser humano, né? Prestigiando o ser humano. Então, eu tive o privilégio, o prazer de participar dessa gestão, apoiando na Câmara, por líderes de governo, e contribuir para essa gestão. Roberto, a diferença, como é que você vê, você analisa, avalia a diferença daquele seu primeiro mandato, né, que as necessidades da população, como você já enfocou muito bem, eram necessidades muito diferentes das necessidades de hoje. Principalmente, a primeira necessidade que existia, ainda existe problemas como a rede de esgoto, saneamento básico, ainda existe, não só aqui em Caxias, uma parte pequena, mas em toda a Baixada Fluminense, ainda convive com isso 30 anos depois. Como é que você faz uma comparação? Como é que foi aquele mandato, a diferença dele para o de hoje, as necessidades e as suas realizações? A gente passa por aqui, cada canto aqui do bairro Centenário, desse primeiro distrito aqui, tem uma marca do seu trabalho, de suas reivindicações, de suas indicações também. Como é que é essa diferença aí? A diferença é que, naquele momento, as necessidades eram tamanhas que a gente, muitas das vezes, de uma forma saudável, a gente tinha que subverter o mandato. Deixar de, muitas das vezes, ser somente o legislador, o fiscal do executivo, para partir, para, muitas das vezes, fazer uma parceria de forma direta e efetiva com o executivo. Por exemplo, reunir o morador e implantar drenagem para acabar com a rede de esgoto a céu aberto. E o morador trazia meios da prefeitura, manilha, alguns homens da prefeitura, máquina, e os moradores participarem daquela drenagem, né? E a gente fazia isso no final de semana. A necessidade era tamanha, evitar, que já tinha casos, inclusive, de contaminação de crianças e tal. Então, a gente fazia ruas inteiras, né? Então, era diferente, quer dizer, era uma saudável, era uma saudável parceria, né? Então, hoje a gente reivindica, hoje a gente pede. Então, aqui, particularmente no Centenário, é uma realidade. Todas as intervenções públicas, eu, sem falsa modéstia, tem a minha participação. Desde a água lá no Morro da Telefônica, onde tem um reservatório de 100 mil litros d'água, e que a gente, na época, reuniu os moradores, conscientizou. Foi ao 1987, o Juvenal era prefeito, e a gente foi cobrar o secretário teve ajuda do Gilberlan também, né, que ele tinha sido deputado estadual, e a gente cobrou ao secretário de Obras do Estado, na época, Luiz Alfredo Salomão, e ele, democrata que era, recebeu a população lá no seu gabinete, na Rio Branco, na época, e redundou na colocação de um reservatório de 100 mil litros d'água, atendendo
toda a população do Morro da Telefônica, por gravidade, né? Acabou aquela cultura do macarrão, toda eleição, estica o macarrão aqui, estica até ali, acabou. Então, todo mundo passou a ser atendido dignamente. A partir do abastecimento d'água no Morro da Telefônica, a eletrificação social, nós tivemos a atuação direta e efetiva, né? Como também que na hora que bota água, tem mais esgoto. Então, passamos a ter mais trabalho ainda no governo de Uberlândia, nós demos início a um projeto chamado Projeto 1000, né? Então, ali nós também drenamos, saneamos quilômetros de ruas aqui na região, né? Eu posso afirmar que naquele momento 70% da região foi drenada. Veja a importância de um mandato popular comprometido com as necessidades da população. Então, 70% da região foi drenada, teve o esgoto drenado. Roberto, o prefeito Washington Reis esteve aqui a semana passada, anunciando aqui a reforma do Campo Tricolor, essas obras todas do Campo Tricolor, que também é uma reivindicação sua. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Campo Tricolor, que é uma praça, é um campo, que é um encontro das famílias, das pessoas, você que mora aqui, você não nasceu aqui no Centenário, você mora aqui há muitos anos, sua família mora aqui ainda, sua mãe, seus familiares, seus irmãos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o lançamento dessas obras, que foi anunciado semana passada. Olha, rapaz, eu acho que depois do prefeito de Uberlândia, que não tinha esses meios, o prefeito que mais interveio com ações de governo na Mangueira foi o Washington. Porque ele está todo momento que a gente solicita, está ele no picadinho ou no atacado, está ele intervindo, né? Então, na iluminação, colocando na maioria das ruas, agora uma iluminação moderna que contribui para a segurança, que é a iluminação LED, né, uma iluminação moderna, enfim, a reparação já de ruas pavimentadas, mas que ao longo do tempo, sem conservação, ele acaba fazendo panos longos de asfalto, e asfaltando também onde, porventura, não tinha asfalto. Então, tem sido essa atuação. E eu tive o prazer, quando vice-prefeito Washington, no primeiro mandato, de fazer uma grande revitalização da área do Campo do Tricolor. Como você disse, um campo que se presta não somente à prática do futebol, né? Uma praça, né? Onde as crianças também têm a oportunidade de estar ali praticando esporte, as famílias se encontram, né? Então, o Campo do Tricolor ele tem esse multiuso, né? Então, foi feita no primeiro mandato o campo propriamente dito e no entorno foi feita a urbanização, com colocação de academia popular, com colocação de playground, pela forma como foi colocado o campo. Então, eu tive o prazer de participar naquela oportunidade como vice-prefeito. E agora, o prefeito, na segunda-feira, faz o lançamento da obra para uma nova reforma desse mesmo espaço, né? A iluminação já foi melhorada, agora a colocação de grama sintética e colocação de novos equipamentos de lazer, né? De recuperação da academia, enfim, dotando esse espaço de meios para que a população possa aí, estar se divertindo, possa estar aí praticando atividade física, que essa atividade física é fundamental à saúde humana, né? Beto, hoje de manhã você participou com o prefeito, hoje é dia 7, né, de agosto, você participou com o prefeito hoje de uma importante inauguração lá no Gramacho, que é vizinho aqui, Gramacho, Centenário, depois vem ali o Olavo Bilac, Jardim Leal, o Gramacho é pertinho, tudo muito próximo. Como é que você também participou lá, a importância daquela obra ali para essa região do lado de cá e também ligando o lado de lá, que é o de Sarapuí, também pegando, desengarrafando, tirando todo aquele engarrafamento que existia ali na Presidente Kennedy, na Leonel Brizola. Como é que você vê essa inauguração? Jardane, a importância dessa inauguração. Jardane, quando a gente fala da importância de uma intervenção
do governo Washington, a gente não tem dificuldade de falar sem falar de uma outra, né? Por exemplo, sem deixar de dizer, por exemplo, que na segunda-feira ele esteve aqui lançando, como falamos, a revitalização do campo tricolor, que é um misto da prática esportiva, do entretenimento, da prática de atividade física, de lazer para a família, enfim. Ele ataca na saúde, como alguns dias atrás, reabriu o Hospital Duque de Caxias, a emergência do Hospital Duque de Caxias, e a reboque ele trouxe um centro de imagem, né, com tomografia computadorizada, com aparelhos com exames modernos e precisos, né, de última geração. Trouxe um serviço de fisioterapia também muito moderno. Quer dizer, então ele ataca em todas as políticas públicas, né? Ele é o cuidador, ele é o cuidador da população, ele cuida da população. Então, para informar, para comprovar que ele de fato se preocupa com todos os segmentos, particularmente de forma mais precisa, ele está focado em todas as políticas públicas. Estamos falando aqui agora de uma política pública, né, que é a mobilidade urbana, né? Então, ele faz a inauguração desse viaduto. E no momento que o Estado, o país, não passa por uma boa situação do ponto de vista financeiro, né? Então, se o país, o Estado não passa, o município também. Mas ele arruma forças, ele é muito articulado, traz recursos do Estado, da União, para que possa hoje estar inaugurando aquele viaduto, aquela obra muito bonita e muito útil, porque une os dois lados da cidade. A cidade é dividida, né, por uma linha férrea, né, e por alguns quilômetros ela continuava dividida, né? Ali agora ela está unida. Então, com relação à mobilidade urbana, isso é muito importante. Por outro lado, do ponto de vista cuidado, venha o cuidado de novo com a pessoa, com o ser humano, né? A ausência, a falta, a travessia das pessoas na linha férrea, aquela travessia levou à perda de um sem número de vidas ali, né? Atropelamentos na própria Presidente Kennedy, muitos atropelamentos que a gente nem... Então, ele já tinha feito uma obra magnífica, que é a duplicação da Kennedy. Terminou agora, mas foi uma ação recorrente do primeiro governo, né? Que ele começou do primeiro governo. Que também teve como consequência diminuir a quase zero a morte de pessoas que ali tinham que passar, atravessar, enfim, colisão de carro pela via acanhada, que era uma via estadual. Em Portovia Estadual, ele investiu quase 70% e duplicou a Kennedy, né? E agora ele coroa essa sua preocupação, esse êxito da sua preocupação com o ser humano, com a vida humana, e mais, com o desenvolvimento da cidade, quando une os dois lados, com essa obra linda do viaduto. Gilberto, um assunto que a gente não pode deixar de colocar. Daqui a 3 meses, nós teremos as eleições. Ela foi adiada, passou agora para novembro. E aí? É pré-candidato? Vai para a reeleição? Como é que é? Jardane, embora a gente já esteja aí no 6º mandato, a gente já foi deputado estadual, vice-prefeito, como falei ainda há pouco, do Washington, mas a gente se sente com a disposição de um garoto, dos 30 anos, quando a gente se candidatou a primeira vez. A gente tem a motivação da primeira candidatura. Então, a gente é candidato, eu sou candidato e motivado para ganhar, né? Nesse novo mandato, Gilberto, essa nova campanha que tu vai entrar agora, que bandeira que você vai defender? O que você não conseguiu ainda realizar aqui para o município, para a cidade? O que você vai enfocar nesse novo mandato? Jardane, as minhas bandeiras, elas sempre... todo político, ele
em função de uma cidade da Baixada, que tem uma série de dificuldades em função do próprio perfil da população, na sua maioria classe D e E, né? Então, a gente tem que atender essas necessidades, né? E ao longo do tempo, uma demanda reprimida com relação à saúde e tal. Hoje o Washington atacou muito bem e tal, os hospitais, mas ainda há uma ausência de serviços, né, que essa ausência vai ser suprida na totalidade ao longo do tempo, mais de um governo do Washington, ou de alguém com o perfil do Washington. Enfim, as bandeiras que eu sempre abracei foram a da educação e da saúde. A educação, porque não se transforma nada sem educação, né? Então, a prova disso é que, quando eu tive a oportunidade, a gente criou um órgão, uma instituição chamada AFEP, sem fins lucrativos, que funcionava com a ajuda de instituições, da própria administração pública, enfim. E chegamos a ter quase 1.000 alunos matriculados, né? Chegamos a ter convênio com a universidade da cidade, onde vários alunos saíam daqui, iam para lá e ficavam até fazer a graduação, né, no terceiro em nível universitário, né? Muitos engenheiros saíram daqui, estudaram, fizeram engenharia de graça, né, pelo convênio que tínhamos. Engenheiros, advogados, assistentes sociais, enfim. Então, a educação, porque a gente entende que, na medida que o povo é educado, a gente tem, na verdade, a certeza de dias melhores para um povo. Um país vai se desenvolver, um país vai ter uma qualidade de vida melhor na medida da educação do seu povo, né? Em função da educação do seu povo. E a saúde, né? A saúde que é primordial e que a gente sabe que os recursos destinados para a saúde ainda não são ideais, né? Então, a gente precisa estar sempre lutando para que esses poucos recursos eles tenham uma aplicação adequada. Roberto, nós estamos chegando ao final do nosso papo, da nossa conversa. Que recado, que mensagem, depois de tantos anos de experiência, de mandato, qual mensagem que você deixa para quem vai assistir o nosso programa? Eu deixo uma mensagem de fé, esperança e dizer que pensem muito, reflitam antes de votar, né? Porque é o voto o instrumento que a gente tem para mudar se a gente não estiver satisfeito, manter se a gente estiver satisfeito. Agora, sobretudo, um instrumento que a gente tem para para fazer com que o amanhã venha ser importante para a gente e para o nosso semelhante. A gente simplesmente dizer, não, eu voto em qualquer um, eu não quero saber de política, não. Quem não quer saber de política vai ser governado por quem quer saber. E, geralmente, aqueles que querem saber de política por querer saber apenas, não estão preocupados com dias melhores, não têm proposta, enfim, tem na política apenas um instrumento de melhoria patrimonial, né, sem nenhum compromisso com a população e muito menos com o dia a dia do cidadão, do seu semelhante. Acabei de conversar com o Gilberto Silva. Papo muito bacana, ele contou um pouquinho da sua trajetória política, seus projetos, da sua vida, do que ele lutou, da luta que ele teve por toda essa região. Jardane de Oliveira, para o portal tvprefeito.com.